Queridos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria, aqui estamos para mais uma prática da Evangelho Terapia. Essa prática, ela tem um objetivo claro, que é acordar em nós o desejo do encontro com as leis, com os ensinamentos trazidos até nós através dos Espíritos. E esses ensinamentos que os Espíritos nos trazem, os Espíritos que trabalham, que laboram, Espíritos luminosos que trabalham e trabalharam no passado, eles fazem hoje para nós o que no passado fez Jesus e que num passado mais remoto fez Moisés. Então, quando nós nos encontramos aqui, nós vamos nos lembrar que existem 3 revelações: as leis mosaicas, as leis amorosas trazidas pelo nosso Mestre Jesus e os ensinamentos que os Espíritos nos trazem. Então, quando nós nos intitulamos espíritas, nós vamos nos lembrar sempre que esta doutrina é dos Espíritos. Allan Kardec é o codificador, ele é aquele espírito que preparou esse material maravilhoso para alimentar as nossas almas. Então vamos agora juntar os nossos corações e louvar, agradecer a essa doutrina que nos enche o coração de esperança, de vida. Vamos agradecer às pessoas que cruzam o nosso caminho e nos mostram o quão importante é a fraternidade, o amor. O quanto vale quando eu trato e faço com o outro aquilo que eu queria que o outro me fizesse. Então eu não posso ajudar os meus irmãos que estão passando por dificuldades trazidas pelas enchentes, pelas chuvas torrenciais que caíram. Não, eu não posso, mas eu posso fazer uma prece. Oh meu Deus, o Irã está tão longe daqui, mas o meu coração, ele move pensamentos que alcançam, que vencem barreiras geográficas e chegam até lá. Então façamos isso e que nesse instante nós possamos juntar o nosso coração e rogar, depois de agradecer ao Pai, amparo, coragem, para que caminhemos e para que usemos tudo aquilo que a vida nos dá como ferramentas para o nosso crescimento espiritual, lembrando sempre: o meu corpo serve ao meu espírito e não o contrário. E que a paz do Mestre Jesus seja algo que nós desejemos viver, experimentar e guardar em nós. Busquemos então aqui o Evangelho. Nós fazemos uma leitura, uma abertura do Evangelho, né? Porque não fazemos uma leitura sequencial, fazemos uma leitura que a gente chama de aleatória. Mas não é aleatória. Por que eu posso afirmar que ela não é aleatória? Simplesmente ela não é aleatória porque eu não estou sozinha aqui. Então, depois que nós fazemos as nossas preces, nós convidamos, né? Nós chamamos, nós pedimos aos Espíritos que estão conosco para nos ajudarem, nos auxiliarem e nos conduzirem. Aí buscamos o Evangelho. Capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebestes. E aí, eu abri aqui no item 10, é o último item deste capítulo. Esse item 10, ele está dentro de um tema chamado mediunidade gratuita. Lembrando que o capítulo tem por título Dai de graça o que de graça
recebestes. E aí, Kardec diz: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos eram pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim por onde possam subir. E aí, nesse item, eu gostaria de acrescentar: muitas pessoas buscam a doutrina espírita para conversar com os espíritos. E vão conversar com os espíritos num momento de aflição, de angústia, de medo. Então, quando vão procurar esses espíritos para se aconselharem, para ouvirem palavras de consolo, para ouvirem palavras de conforto, essas pessoas, elas precisam entender que este trabalho não pode ser cobrado, não pode. E aí, aqui Kardec deixa claro: mas Valdeia, essa pessoa precisa sobreviver. Sim, precisa. Então vamos sobreviver do trabalho humano. Então eu posso lavar, passar, cozinhar, cuidar, atender na parte da manhã e cuido do meu sustento. E à tarde eu vou trabalhar com os espíritos por aqueles que estão em sofrimento, mas sem nada receber. Nada é nada. Porque também não resolve quando eu não recebo uma quantia, mas eu aceito algo que me favoreça. Que favoreça a minha vida material. E Jesus, ele é claro. Olha o que diz Mateus no capítulo 10, versículo 8. Restitui a saúde aos doentes. Restitui a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Está em Mateus. Então, a minha formação acadêmica, onde eu estudei, o quanto eu tive que me devotar ao estudo, isso tem um custo material e por isso é justo que eu receba. A questão, quando falamos de trabalho espiritual, não pode ser cobrado. Valdeia, mas a pessoa é tão boa. Ela é tão boa. E quando ela cobra, é só para ela comer, para ela pagar o aluguel dela. Não pode. Não pode. Para eu pagar o meu aluguel e a comida que eu como, eu preciso trabalhar, mas não com os espíritos.
Então eu não estou aqui querendo levantar uma crítica acusatória para aqueles que assim procedem. Nós aqui queremos só esclarecer. Quando eu vir alguém que me diz: ah, Valdeia, fulano de tal, papapá, vai lá, ou é um trabalho lindo, mas ele cobra, mas é só... O que eu farei? Olha, eu vou dizer o que eu sei que a doutrina me ensina, mas não é criticando. E o que eu quero é pedir por esse irmão, por essa irmã, que usa um dom, que usa o que ela não custou a ela nada para adquirir, ela usa isso para manutenção do mundo físico. Isso contraria as leis divinas. Então, aquilo que eu recebi e nada me custou, eu preciso passar adiante da mesma forma que eu recebi, sem nenhum custo. Um dia, me amaram sem que eu nada pedisse, me acolheram sem que eu requisitasse. Então, hoje, eu tenho tanta gratidão, que a cada oportunidade que eu tenho para isso fazer, eu quero fazer, mas é necessário que seja feito da mesma forma. Então, é isso que Jesus vem nos dizer nesse encontro. O que você recebeu, nada te custou, nada te foi pedido. Então dê. Passe adiante, mas sem custo para aquele que recebe. Com muita alegria e com muito amor, desejamos que Jesus seja verdadeiramente nosso modelo e nosso guia. Que assim seja.